Diz assim a palavra do Senhor. Verso 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. 23. Então andarás seguro pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Querido Senhor, nós queremos louvar o teu nome nessa noite, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença, na tua casa, para te adorar e para aprender mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem dado a todos nós. Nós queremos, ó Pai, também nesse momento te agradecer pela tua palavra. Amigo Espírito Santo, ministra aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos passando por um período, desde já do ano passado, um período muito difícil para todos nós. O desemprego tem aumentado muito, muita gente está adoecendo, muitos estão dormindo no Senhor, né? E eu estava meditando nessa palavra, e assim, todos nós, tudo que a gente faz é procurando uma maior segurança para nós e para nossa família. Quando a gente tem uma proposta de emprego, nós ficamos nesse emprego quando conseguimos ingressar nele, mas a gente sempre planeja algo melhor para dar uma maior segurança financeira para a nossa família. Quando a gente se planeja para fazer uma viagem, ou até para viajar, até para ir ao trabalho, é óbvio que a gente procura sempre planejar algo que seja seguro, para que nós venhamos chegar no trabalho seguro e no final do expediente a gente volte seguro para a nossa família. Isso é normal. O Salomão, ele estava falando justamente sobre isso, sobre andar seguro. A gente percebe que desde de 11 de setembro, né, aquela tragédia que teve nos Estados Unidos, que mudou não só os Estados Unidos, mas todo o mundo, com aquela que conseguiram burlar a segurança, que veio a acontecer aquela tragédia onde morreu centenas de pessoas. Então, a partir dali, muitas coisas mudaram. A segurança nos aeroportos, né, quando você vai fazer uma viagem e você até embarcar, né, até chegar no avião, você passa por um protocolo de segurança. Passam aquele equipamento, abrem as malas. Então tem que haver o quê? Paciência até chegar dentro do avião. Mas isso para quê? Justamente para ter segurança, para ver se não existe algum indivíduo ou algum cidadão, né, ou elemento transportando alguma arma de fogo ou droga, enfim. E hoje, desde o ano passado, estamos passando por um momento também de muita preocupação com a segurança. Todos nós aqui na nave da igreja temos a preocupação de estar portando a máscara devidamente, né? A máscara é para usar como vocês estão usando, cobrindo o nariz e a boca, né? E não usando debaixo do queixo, como muitas pessoas estão usando lá fora. Mas porque você tem essa preocupação de usar corretamente, justamente para ter segurança de que não vai pegar esse vírus, de que não vai estar inalando um ar poluído, ser contagiar também a si e a sua família. Tudo isso faz parte de quê? De segurança. A gente se preocupa demais, estamos certos. De vez em quando a gente se depara com alguns
passageiros que não estão portando a máscara e ele não vai adentrar no meu carro, né? Inclusive já tive alguns problemas por conta disso. Mas eu prezo pela minha segurança e pela segurança da minha família e também daqueles que vão logo após adentrar no meu carro como passageiro. Então, a segurança, ela tem sido, mais do que nunca, priorizada na vida daqueles que têm juízo, daqueles que não são loucos, né? Daquele que entende do momento que estamos passando. Mas Salomão, ele fala nesse provérbio, né? Segurança, vamos ler o versículo 23 mais uma vez. Então andarás seguro pelo teu. Quero que a igreja, por gentileza, participe dessa leitura. Então andarás seguro pelo teu. Ele não está falando aqui na segurança tudo aquilo que a gente falou aqui. Mas ele está falando aqui sobre um trajeto também. Mas não é o trajeto de ida do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ou de casa para a igreja. Mas o trajeto que ele fala aqui é o trajeto da vida. O 7 que nós lemos: não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A gente contextualizando e falando do nosso dia a dia. Quando a gente se depara com uma pessoa que está usando a máscara somente cobrindo a boca, porque ela acha que o problema ali, ela vai inalar com a boca o vírus, ou qualquer impureza. Quando na verdade é quando a gente também aspira com o nariz. Mas por mais que você converse com aquela pessoa, ela entende, não sei onde foi que ela viu esse ensinamento, essa dica, né? Essa orientação de que se não cobrir o nariz, não tem problema nenhum. Mas na verdade está errado. Aí o que é que Salomão ele está falando aqui? Não seja sábio aos teus próprios olhos. A gente não pode, temos que levar em consideração que as orientações sanitárias. Nós temos que levar em conta as orientações de pessoas que entendem do assunto. Mas Salomão ele está preocupado em nos dizer o seguinte: vamos tomar um exemplo de uma pessoa aqui, por exemplo, Jonas. Vamos falar de Jonas, ele não está aqui para se defender, né? Jonas ele recebeu uma missão do Senhor para ir para uma terra pregar ou levar a mensagem de Deus para aquelas pessoas, na cidade de Nínive. Mas Jonas, diz alguns estudiosos, que Nínive era uma cidade ímpia, e que aquelas pessoas ali, diz alguns eruditos, que eles tinham o costume de matar todos aqueles que fossem levar a palavra de Deus, os profetas. Então, quando a gente fala assim, Jonas, ele era covarde, né? Jonas, ele devia muito bem, claro, isso é certo, de ter ido ouvir a voz de Deus e levar a mensagem, mas imagine você no lugar de Jonas. Quando você fala de alguma coisa sem entender o que está acontecendo, é fácil, né? Aí Jonas, por esse motivo, com medo de morrer, ou seja, o que ele estava procurando para ele? Segurança. Estão entendendo? Ele estava procurando o quê? Segurança. Ele queria se assegurar que não iria para aquele lugar para não ser morto também. Mas uma coisa é uma ordem do homem,
e outra coisa é a ordem de Deus. Então Nínive ele não levou em consideração naquele momento a ordem divina, e que Deus ele estava fazendo algo divino, Deus que estava falando ou mandando ele ministrar, mas ele não quis ir. E a gente vai entender que no meio ele pegou um navio em direção para outra cidade chamada Tarsis, e que por conta da sua desobediência, eu quero que os irmãos por gentileza prestem bem atenção aqui, por conta da sua desobediência, por conta dele não estar fazendo ou indo para a cidade que Deus lhe ordenara, ele passou por algumas situações ali. Naquele navio sobreveio o quê? Uma grande tempestade, e quase que o povo se acaba ali. Quase que aquele navio afunda. E eles os marinheiros tinham uma cultura de lançar a sorte, né? Olha, a gente vai ter que tirar tudo do navio para que a gente não venha afundar. De repente tem alguma coisa aí contaminada, oferecida a outros deuses. Mas aí, Jonas, veja só, tempestade, um navio quase afundando, uma agonia tremenda ali dentro, e ele estava fazendo o quê? Os irmãos sabem? Dormindo. Ele não estava se dando conta do que estava acontecendo. E o problema ali, ele só foi sanado depois que tiraram Jonas de dentro daquele navio. Jonas, ele estava... ele começou, antes de mais nada, a gente quer falar também o seguinte, que ele se arrependeu, e ele depois, quando ele estava dentro daquele grande peixe, ele se arrependeu e orou ao Senhor. Quando ele se arrepende, ora ao Senhor, aí o Senhor tem misericórdia dele e tira ele de dentro, permite que aquele grande peixe vomite ele. Aonde foi? Na casa dele? Perto da casa dele. Onde foi? Para Nínive, ou seja, para a cidade a qual Deus ele ordenara que ele fosse. Nesse caso aqui, Jonas, ele estava recebendo o quê? Consequência da sua desobediência. Quando se trata de consequência, a gente viu aqui domingo passado que Deus, ele é o justo juiz, que nada foge do controle do Senhor. Ele nunca vai dar uma coisa para alguém sem aquele alguém não estiver merecendo. Ele é o justo juiz. Ele é justo. Se Jonas ele estava passando por isso aí, é porque não foi que Deus estava castigando, não foi que Deus estava julgando, sentenciando Jonas. Não, simplesmente isso aqui foi consequência da sua desobediência. Ele que procurou. Então, será que, assim, a gente em tudo procura viver seguro, mas viver seguro sem obedecer a Deus é impossível. Assim como Jonas, de repente a gente está passando por alguma situação que não é nem Deus provando, é apenas consequência do que eu fiz lá atrás. E não adianta a gente orar ao Senhor, Senhor, tira isso, fazer campanha de oração, se eu não me arrepender do que eu fiz lá atrás. Enquanto eu não me arrepender, eu vou estar vivendo perigosamente. Salmo diz o seguinte, 46. Que Deus, ele é o quê? O nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que é refúgio? É lugar de segurança. Mas como é que eu vou estar seguro em Deus se eu não estiver obedecendo a Ele? Versículo 7, mais uma vez. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ele tentou burlar o sistema.
Ele tentou fugir. Ele, com a sua inteligência humana, ele pensou, não, vou pegar essa embarcação para uma terra longe, diferente, da direção contrária. Isso foi o que ele pensou em fazer, e ele fez. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí ele entendeu que ele precisava não viver ou estar vivendo, andando nesse trajeto com o seu próprio entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, quando ele entendeu, orou, se arrependeu e orou, aí ele foi lá e fez o que Deus queria que ele fizesse. Viver em segurança, irmãos. Imagine você ter condições, ou vamos citar mais um exemplo, o nosso país e o mundo que está sendo afligido por este vírus. Existem países de primeiro mundo que foram terrivelmente atingidos, milhares de pessoas morreram. Estou querendo dizer o seguinte, não há segurança sem estar no centro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo que esses países que nós estamos sendo assolados porque estamos em desobediência. Mas de repente, quem sabe? Quem sabe que Deus não está tentando chamar a nossa atenção, JP? Quem sabe que Deus ele está permitindo isso para nos levar a entender que a gente não pode, não precisa, a gente não pode continuar vivendo a vida com nossos próprios pensamentos, vivendo dissolutamente. Já parou para pensar nisso, que Deus ele pode estar tentando chamar a nossa atenção? Pode ser. Viver em segurança, olha só, o caminho, tomei nota aqui, o caminho desta vida está cheio de arapucas e placas mentirosas, tentando tirá-lo do nosso caminho certo. A nossa vida é como um carro trafegando numa avenida. Imagine se não houvesse as leis de trânsito. Imagine se não houvesse as placas orientando os motoristas. Que bagunça seria? Quantos acidentes iriam estar acontecendo todos os dias? Então as leis, as placas de orientação existem justamente para isso, para nos orientar e nos conduzir a sair de casa e chegar ao nosso trabalho seguro. Mas na nossa vida, no nosso cotidiano, o caminho da vida está cheio de quê? De arapucas, de placas mentirosas. Eu estava, essa semana tive um problema com o Waze, o aplicativo Waze. Então eu coloquei o Google Maps e fui usar o Google Maps. Aí aqui em Prazeres, mudou o trânsito, e eu saindo ali de Cajueiro Seco, pegando ali o canal, saindo do canal ali de Jardim Piedade, pegando a esquerda, agora é contramão, que vai sentido Shopping Guararapes, é contramão. E o Google Maps ele não enxergava isso, para ele ainda o trânsito estava como antes, e ele falou, entre a esquerda. Se eu entrasse à esquerda, o que ia acontecer, irmãos? Eu ia bater de frente com outro carro na contramão. Existem no nosso cotidiano placas mentirosas, orientações enganosas. Às vezes a gente quando tenta ser sábio aos nossos próprios olhos, com o nosso próprio entendimento, a gente acha que está certo, mas está errado.
Então, o que deve, presbítero Reginaldo, o que eu devo fazer? O que a gente deve é seguir as orientações divinas através de quê? Da palavra de Deus. A bússola do crente não é o Waze, não é o Google Maps, ou o TomTom Brasil, ou infinitos apps de GPS que existe, mas a orientação nossa deve ser a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Então existe aí, né, através de algumas programações de TV, o diabo está adentrando na mente da igreja, no coração da igreja, e trazendo, falando que, como falou o profeta Isaías, há daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Hoje está uma coisa louca, irmãos. Hoje está tudo louco aí, tudo doido. O que é errado, muitas pessoas estão fazendo, achando que está certo. E o que é certo, ninguém quer fazer. Acha que é errado. Na mente dele é errado. E os programas de reality show, novelas, filmes, estão aos poucos colocando na mente, no coração da igreja e da sociedade, de que algumas coisas que a Bíblia condena, que é normal, até as propagandas. Temos que ter muito cuidado com isso, porque de antemão a gente sabe que é errado e a gente não vai fazer, mas sabe aquele ditado popular diz o seguinte, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Existem pessoas, muitas pessoas que acham que coisas que estão acontecendo aí fora, que é contrária, não, eu não faço, então deixa para lá. A gente não pode, irmãos, ser preconceituosos, nós não podemos denegrir as pessoas, mas a prática, a Bíblia diz o seguinte, que Deus ele ama o pecado, que Deus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. E a gente não pode amar o pecado, amar as práticas pecaminosas e aborrecer as orientações bíblicas, as orientações divinas. E depois que a gente aborrece, depois que a gente concorda com isso, a gente não adianta praticar aquilo que é errado, concordar com aquilo que é errado e estar louvando a Deus, irmãos. Porque a partir do momento, eu acredito assim, eu, Reginaldo, e a minha família acredita assim, se eu não concordo com a prática pecaminosa, eu não vou dar credibilidade a um reality show que está pregando aquilo, que está mostrando promiscuidade, que está ali mostrando que tem que viver daquela forma, que cada um pode seguir a sua vida do jeito que quer. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque o que importa para nós é o que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar, para nos orientar. Viver seguro é isso, é viver a palavra, é viver as orientações divinas. Então, no nosso dia a dia, é como uma estrada que, saindo, né, eu me lembro de que, saindo aqui de Goiânia, chegando na Paraíba, a estrada, não sei se ainda está assim, pastor, está boa? Está puxando sardinha para sua terra, não, né? Eita, estrada boa, duplicada, meu amigo, é bom demais de viajar por ali. No estado inteiro, né, pastor? No estado da Paraíba toda. Aí você chega aqui em Jaboatão não, Jaboatão dos Guarapes, aí você já percebe, eu trabalhei de motorista para um ex-ministro do Supremo, e toda vez ele dizia o seguinte, Reginaldo, eu não tenho dificuldade de conhecer quando a gente chega em Recife. Eu digo, por quê? Ele
Ele disse, porque você vem, a gente foi para Monteiro, Paraíba também, no sertão, né? E quando a gente estava voltando, ele começou a falar isso. Eu disse, mas por quê, seu Rafael? Ele disse, olha, porque quando a gente sai daqui, da Paraíba, e quando o carro ele começar a tremer, é porque chegou Pernambuco. Eu nunca mais me esqueço disso. Então, a gente tem que entender isso, ter esse senso, mas se a gente tiver como Jonas, dormente, a gente vai estar trafegando numa via acidentada, cheia de buraco e achando que está tudo bom. Aí o que vai acontecer? Os amortecedores do carro, a suspensão, ela vai se degradando aos poucos, quando vai ver está tudo batendo, tudo estragado, e a gente tem que ter muito cuidado para não estar dessa forma, danificado. Porque se estamos andando nessa via esburacada e ainda estamos tranquilos, estamos sem nenhuma avaria, não danificou nada ainda há tempo de sair antes que danifique. O nosso trajeto rumo ao céu, existe muito disso. E cabe a nós permanecer nesse caminho, como o pastor Júnior falou aqui, né, confirmou, como aquele caminho de todo o estado da Paraíba, uma via toda pavimentada, sem buracos. Aí o que vai acontecer? Você vai trafegar com segurança. E cuidado com o que o seu senso, com a sua mente, com o que o seu coração está dizendo para você. Onde você deve entrar. O que você deve fazer. Saul, ele tinha uma ordem de Deus de acabar com todo o povo amalequitas, não foi, pastor Dinho? Os amalequitas, que ele poupou o rei e todos os despojos dele. Mas a ordem era acabar com tudo, destruir tudo, matar todo mundo. E ele veio, escondeu as ovelhas, os bois, tudo bonito. E ele escondeu os despojos. E quando o servo de Deus, Samuel, vai chegando, ele ouve a voz, né, o berrado lá, o barulho dos animais. E Deus, ele fala uma palavra para Samuel, que Deus tinha rejeitado Saul como rei. Veja só, veja a que ponto alguém pode chegar quando não leva ou não obedece às orientações divinas. Aí depois que Samuel ele fala, olha, que Deus rejeitou, ele ainda tentou, né, de alguma forma agradar a Deus, barganhar com Deus. Não, a gente vai aqui fazer um sacrifício, a gente vai aqui imolar alguns animais, para que o Senhor ele receba, para que o Senhor ele venha a ser louvado por essa oferta. Aí olha o que diz lá em 1 Samuel 15, 22. Às vezes a gente se preocupa tanto nisso. Vamos ler aqui. (15, 22) de 1 Samuel. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sacrifícios. O Senhor ele prima pela obediência. Então, não adianta. Eu conheci um jovem, e há 15 anos atrás, ele tinha um problema de libertação, né? Ele não se libertava de alguma coisa.
Ele tinha muita dificuldade e também ele chegou a se enganar com esse pecado. O que é que a Bíblia diz? Que o pecado ele engana e destrói. Então ele estava sendo enganado pelo pecado. E ele tentava de alguma forma compensar. Ele pecava, vivia essa vida pecaminosa. Ele queria compensar com subida ao monte, com jejum, com vigílias. Na cabeça dele, no seu entendimento, Deus estava recebendo e não iria punir ou permitir a consequência do pecado dele, dessa vida pecaminosa, porque ele estava oferecendo a Deus esse sacrifício para ele, que na cabeça dele, ele estava oferecendo esse sacrifício de jejum, de subida ao monte, de vigílias. 2 horas, ele orava 2 horas todos os dias. E para ele, isso mantinha seguro. Mas a Bíblia ela é clara que Deus ele não tem prazer, tem mais prazer em quê? Em obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E um deles, alguns jovens, né, que eu falei de um, mas foram alguns outros que nós tivemos contato, e pasmem, não sei se vocês, eu acho que o pastor Júnior ainda não estava aqui, acredito que não, e um deles foi assassinado na caverna, lá no monte de Pontes Carvalho. Veja que coisa triste. Um homem, uma pessoa jovem, tinha o dom da palavra, orava muito, subia muito monte, mas não deixou a prática do pecado e foi assassinado no monte. Isso é um exemplo triste e forte de que a gente não pode viver essa vida de engano, irmãos. Viver seguro é viver em obediência. O propósito dos ensinamentos divinos é abrir os nossos olhos para vermos o que está à nossa frente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos orienta. A palavra de Deus alumia o caminho. A palavra de Deus ela nos ensina como viver. A palavra de Deus ela é o manual do crente. Então, a partir do momento, esse é assunto de discipulado, a partir do momento que nós nos decidimos para Jesus, todo o nosso pensamento, toda a nossa prática, toda a nossa cultura, ela tem que ficar em segundo lugar, e algumas coisas têm que ser lançadas fora, ser colocada no saco furado, porque não vai servir mais para a nossa vida. E a gente não pode colocar no liquidificador os ensinamentos divinos e aquilo que a gente pensa que é certo, o nosso senso, e fazer uma vitamina, porque não vai dar certo. Ou a gente vive de acordo com as orientações divinas, ou então nós estamos vivendo, caminhando no trajeto perigoso, que a qualquer momento a gente pode perder as oportunidades, ela vai ser findada. Nada é para sempre, irmãos. Nada é para sempre. Aqui nessa vida nada é para sempre. E o justo juiz, ele está olhando para a irmã Laodiceia, o justo juiz está olhando para a diaconisa Cida, o justo juiz está olhando para o presbítero Reginaldo, ele está sondando, ele está medindo, ele conhece a nossa vida, ele sabe qual caminho nós estamos trilhando. Aleluia! Ele sabe quem está vivendo em segurança e quem está vivendo em perigo. Ele sabe quem está vivendo em cima do muro e quem não está. A gente não pode viver, caminhar, cocheando em dois pensamentos.
A gente não pode, porque estamos vivendo em perigo. Mas Salomão, ele nos dá uma orientação nessa noite. Temos que, para viver uma vida segura no nosso caminho, temos que trilhar o caminho do Senhor, temos que ouvir a voz de Deus. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás. Eu queria ler aqui ainda alguns versículos, acredito que não vai dar para explicar, mas eu queria ler com os irmãos aqui, Provérbios ainda 3, aleluia, 9 em diante. Você aí na sua casa, abra a sua Bíblia, também leia conosco. O Senhor está falando com você, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com a sua igreja. Andar seguro. Provérbios 3, 9 em diante. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, o que Jonas, ele passou ali, o que Deus permitiu que Jonas passasse, consequência da sua desobediência, não é porque Deus, ele estava com o sentimento de punir, estava com raiva, desobedeceu, então toma aí. Não é como a gente muitas vezes, pais, que às vezes a gente fala com o menino uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e às vezes a gente coloca o menino de castigo, mas não com o senso apenas de ensinar ele, mas a gente faz até com raiva. Desobedeceu a minha ordem, então com raiva vai ficar de castigo, mas esse sentimento de raiva não cabe em Deus. O justo juiz, ele permite tudo isso, mas para nos ensinar com amor. É com amor. Se estamos passando por alguma consequência, não é porque Deus é masoquista e quer fazer você ou ver você sofrendo, não. Ele permite com amor, a fim de que a gente reconheça que estamos errados, se arrependa e volte a trilhar o caminho seguro. Aleluia, é com amor, é por amor. Aleluia. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tudo o que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são de paz. É a árvore da vida para os que abraçam. Bem-aventurados são os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilaram o orvalho. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Será vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Segurança. Segurança. Andar seguro. Deixe todos os ensinamentos. Não deixe que o diabo continue enganando o teu coração, enganando a tua mente.
Salomão ele conhecia, por experiência própria, a dor e a tristeza que o pecado traz. Ele desviou-se do caminho certo, desviou do caminho do Senhor por algum momento da vida. Teve suas noites de desespero e angústia. Ele sabia o que estava falando aqui. Ele aprendeu na prática. Ele sofreu para poder saber que era errado aquilo, que era doloroso, que iria levar ele para caminhos de tristeza. Irmãos, a nossa vida, a vida de todos nós já é tão complicada, já é tão trabalhosa, já é tão difícil, mas existem casos em que a gente procura maximizar isso, ou seja, piorar a nossa vida, piorar, viver com mais problemas do que o necessário. Quando estamos sendo provados por Deus, é Deus que está provando, mas existem alguns sofrimentos, algumas situações que estamos passando, que não é Deus que está provando, não. É consequência daquilo que eu fiz lá atrás. Eu desobedeci. Olha, o justo juiz, ele perdoa. O justo juiz, em qualquer momento em que a gente se arrepender, para ele não existe pecado grande ou pecado pequeno. Para ele não existe pessoas mais pecadoras ou menos pecadoras. Qualquer pessoa que pecar e chegar e se arrepender e pedir perdão, ele perdoa na hora, mas isso não significa dizer que as consequências ela vai ser tirada, não. A gente está plantando, a gente vai colher. Nós estamos depositando e um dia a gente vai ter que sacar o que a gente está depositando. Mas a partir de hoje vamos andar seguro. Não vamos aumentar mais a nossa conta. Não vamos mais aumentar essa colheita. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amado, nós te damos graças, ó Deus, por esse culto de doutrina, por esse culto de ensinamento. Que a tua palavra fique guardada em nosso coração. Que nós não sejamos sábios, ó Deus, aos nossos próprios olhos, mas que nós busquemos em Ti a verdadeira sabedoria. Ó Deus, fala ao nosso coração, ó Deus, a cada dia, pela Tua palavra, que nós possamos guardar essa mensagem e aplicá-la em nossas vidas. Leva os Teus filhos debaixo da Tua proteção. Abençoa esta igreja, ó Pai, abençoa este povo, que a Tua graça os alcance, que a Tua graça os faça prosperar, para a glória do Teu nome. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai amado, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado na terra hoje e sempre. A igreja diz amém.